Olá, galerinha, tudo bem? Vou colocar para vocês lá no Google Class o conteúdo referente à terceira aula do terceiro bimestre, que aconteceu no aplicativo do Centro de Mídias e TV Cultura, no dia 31/8/2020. Então, a professora veio falar pra gente sobre forças intermoleculares, que a gente também chama de forças de Van der Waals. Essa foi a primeira parte desse tema relacionado aí à terceira aula do terceiro bimestre, tá? Então, eu já tenho um vídeo no Google Class que eu dei uma breve explicada sobre forças intermoleculares para vocês. Agora, ela veio falar com mais detalhe, ela veio explicar os 3 tipos de força que tem entre as moléculas, né? Então, existem 3 tipos, né? As forças intermoleculares podem ser dipolo permanente, dipolo induzido ou ligação de hidrogênio. E nesse vídeo eu vou estar explicando cada uma delas para vocês, tá? Lembrando que forças intermoleculares é a força de atração entre uma molécula e outra, tá? Isso acontece nas ligações aí covalente e ligações iônicas, tá bom? Diferente de força intramolecular, que é a força dentro da molécula, entre os átomozinhos, tudo bem? Antes de eu começar a explicar para vocês, eu preciso lembrá-los que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós lidamos com vários tipos de substâncias, né? E essas substâncias, ela tem suas propriedades distintas, né? Cada um vem com suas propriedades, uma é diferente da outra, né? Tais como a gente lidar no nosso dia a dia, na nossa casa, com substâncias nos seus diferentes estados físicos, que são sólido, líquido, gasoso. Essas substâncias que apresentam propriedades diferentes, elas também têm o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição específico para cada uma, né? É uma propriedade específica da substância, né? Então, se eu falo de um determinado tipo de substância, ele vai ter o seu próprio ponto de fusão e vai ter o seu próprio ponto de ebulição. Lembrando que fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido e ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá? A gente lidar com essas substâncias que têm diferentes solubilidade. O que significa isso, professora? Algumas substâncias são mais solúveis, por exemplo, em água, enquanto que outras são insolúveis, por exemplo, em água, tá? E assim por diante. Então, grande parte dessas substâncias que apresentam essas diferentes propriedades, a gente consegue observar que elas também têm diferentes interações, ou seja, elas também apresentam diferentes atrações entre uma molequinha e outra, tá? Essas diferenças, né, entre suas atrações, entre suas interações, a gente chama de forças intermoleculares, né? Esses tipos de interação, eles foram bastante estudados por um físico holandês que tem o sobrenome de Van der Waals, né? E foi por isso, em sua homenagem, que as forças intermoleculares também podem ser chamadas de forças de Van der Waals. Tá? Eu coloquei esse conteúdo para vocês lá no Google Class, tá? Explicando certinho, passo a passo. E agora eu vou explicar para vocês então esses 3 tipos de forças intermoleculares ou forças, né, de Van der Waals. E a primeira força intermolecular que eu venho falar para vocês é a força mais forte entre uma molécula e outra. Por exemplo, quais são as substâncias que têm mais força para ficar próxima uma das outras? As substâncias, por exemplo, no seu estado sólido. Então, todos os compostos que estão no estado sólido, as molequinhas estão mais próximas uma das outras. Se eu pensar na água no seu estado sólido, as moléculas no estado sólido estão bem fortes, né? Elas são fortemente ligadas entre si. Então, a força de atração, a força intermolecular entre elas é muito forte. O máximo que elas conseguem fazer no estado sólido é vibrar,
né? Então eu venho falar para vocês da força mais intensa, que é a ligação de hidrogênio. É a primeira força aí de Van der Waals, é a força intermolecular mais forte que tem entre essas moléculas. Essa força intermolecular, que a gente chama de força mais intensa, é uma atração que sempre vai ocorrer entre o átomo de hidrogênio com os 3 elementos mais eletronegativos, por isso a sua maior intensidade, tá? Porque vai acontecer a ligação do hidrogênio com o átomo de flúor, hidrogênio com um átomo de oxigênio e hidrogênio com um átomo de nitrogênio, tá? Isso não necessariamente na mesma molécula, tá? Então, eu tenho uma molécula de hidrogênio ligado diretamente ao flúor, opa, já sei que tá fazendo uma ligação de hidrogênio. Eu tenho numa outra molécula o hidrogênio ligado diretamente ao átomo de oxigênio, então também está fazendo aí ligação de hidrogênio. Eu tenho o hidrogênio ligado diretamente ao átomo de nitrogênio, então também está fazendo aí ligação de hidrogênio, tá? Esse é o tipo de força intermolecular que ocorre, por exemplo, na molécula de água, né? Então a gente tem aqui, ó, H2O. Então, eu tenho o átomo de hidrogênio ligado diretamente ao átomo de oxigênio, né? Então, a molequinha de água, ela faz ligação de hidrogênio. Eu tenho essa outra molécula aqui, que é amônia. Eu tenho o átomo de hidrogênio ligado diretamente ao átomo de nitrogênio. Está fazendo ligação de hidrogênio. Professora, mas sempre vai ser assim, necessariamente tem que estar ligado aí numa molécula pequenininha? Não, ó, olha só, né? Aqui a gente tem compostos polares e aqui a gente tem aí um composto, ó, que é o ácido acético. Eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio e nessa molécula eu não tenho necessariamente hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Eu tenho outros átomos que podem fazer parte. Então, além do hidrogênio e do oxigênio, eu tenho o carbono, né? E necessariamente a regra é o hidrogênio tem que estar ligado ao elemento mais eletronegativo, no caso o oxigênio, o nitrogênio, né, e o flúor. Então, nesse caso, o hidrogênio está ligado diretamente ao oxigênio, tá? É uma ligação mais intensa porque justamente isso, ele está ligado aos 3 elementos, ó, mais eletronegativos. Lembra da fila de eletronegatividade? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, né? Aqui é menos eletronegativa, aqui é mais eletronegativo. Lembra da frase, para ficar mais fácil para vocês decorarem? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Assim fica mais fácil de vocês decorarem, tá? Então, a ligação de hidrogênio acontece no átomo de hidrogênio com os 3 elementos mais eletronegativos. Olha só, por que ela é classificada aí como a mais intensa, né? A gente fala que o dipolo, ele é muito intenso, com cargas grandes, então eu vou ter tanto uma carga grande negativa como uma carga grande positiva, né? A força entre as moléculas vai ser muito forte, né? Então, se eu pensar aqui, ó, na molequinha, né, a ligação entre um átomo de hidrogênio e um átomo de flúor, né, eu tenho um átomo de hidrogênio ligado diretamente ao átomo de flúor. Na fila aqui de eletronegativo, o hidrogênio ele é bem menos eletronegativo do que o flúor, né, e em química sempre o contrário, ó. Se o hidrogênio ele é menos eletronegativo, então aqui vai apresentar uma carga positiva, enquanto que o flúor, por ele ser mais eletronegativo, ele vai apresentar aqui um polo negativo, certo? Uma carga negativa. O que significa isso, professora? Que a força do flúor ela é muito maior do que a força do hidrogênio. Então, pelo flúor ser muito mais eletronegativo, ele vai atrair
todos os elétrons daqui do hidrogênio vai atrair para ele. Então, ele vai ficar com uma nuvem eletrônica muito maior, porque ele tem uma força maior, né? Se ele pega os elétrons do hidrogênio e traz para ele, acaba ficando aqui positivo e aqui ficando negativo, tá? E aí, o que vai acontecer? Vamos supor que num recipiente eu tenho várias moléculas de HF. O que acontece? Esse daqui traiu para esse, ficou com um polo negativo. Os opostos se atraem. Então, essa molécula, para ligar a outra molécula de HF, o negativo tem que atrair o positivo. Então, aqui fica o hidrogênio positivo, que foi atraído pelo flúor negativo. E do outro lado, o hidrogênio, que era positivo, ficou atraiu, né, o flúor negativo. E assim vai, ó. Mas essa força que tá aqui, ó, de atração, essa força intermoleculares entre as moléculas, ela é uma força muito forte. E uma observação, a ligação de hidrogênio, por ser mais intensa, todas as moléculas que fizer ligação de hidrogênio vai ter um ponto de ebulição ou um ponto de fusão muito alto, tá bom? Então, vamos para a próxima. A segunda que eu quero falar para vocês, ela chama força de dipolo permanente, também pode chamar de forças de Van der Waals, dipolo, tá? Então, são dipolo permanente ou também chamados de dipolo, tá? O que acontece? Essa força aí de dipolo permanente só vai acontecer entre moléculas polares, tá? Aquelas moléculas, lembra que eu mostrei para vocês que sobram nuvens eletrônicas nas ligações covalentes? Então, quando sobram nuvens eletrônicas, quando a gente tem em uma molécula uma substância que é muito mais eletronegativa outra, então quer dizer que ela vai ter uma força intermolecular mais forte. São moléculas polares, né? Eu já havia explicado para vocês no vídeo anterior. Então, a ligação dipolo permanente, ou também chamado de dipolo-dipolo, acontece entre moléculas polares, por exemplo, átomos, né, e moléculas formadas diatômica por dois átomos diferentes. O cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, então eles vão ter polaridades, né, forças intermoleculares diferente, né? O hidrogênio, por ser mais eletronegativo, ele vai ter uma força muito maior que o hidrogênio, por isso que é classificado como molécula polar. Olha só essa outra molequinha aqui, ó. O oxigênio é mais eletronegativo aí que o hidrogênio, né? Então, aqui no caso, a força de atração dos elétrons vai estar toda voltada para o oxigênio. Essas moléculas polares, os elétrons, eles são distribuídos de forma assimétrica, ou seja, parte da molécula possui maior densidade eletrônica, foi o que eu acabei de explicar. Então, o cloro tem maior densidade eletrônica que o hidrogênio, porque ele é muito mais eletronegativo. Onde está o cloro? Olha onde está o hidrogênio. Aqui, o oxigênio, ele tem maior densidade eletrônica do que aqui o H3C e o CH3, né? Por quê? Porque ele é muito mais eletronegativo, tá? Então, olha só, vamos pensar o seguinte, a força de atração, né? A intensidade, lembra que no anterior, que a ligação de hidrogênio, a intensidade era alta, né? De maior intensidade, a dipolo-dipolo ou dipolo permanente, a intensidade é média, tá? Então, eu vou ter lá elementos, né? Por exemplo, eu tenho a molequinha de hidrogênio ligado ao iodo. Se eu olhar aqui, ó, o iodo é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, então a força dele é maior que o hidrogênio. Isso significa que ele vai atrair os elétrons do hidrogênio todos para ele, né? Então aqui vai ficar com uma carga negativa e aqui uma carga positiva. E isso não vai mudar, é permanente, porque o iodo sempre vai ser mais eletronegativo que o hidrogênio, por isso que a gente chama de dipolo permanente, né? Então, se eu tiver várias molequinhas de H,
daí, né, que é o iodo, a força de atração entre essas moléculas vai ser mais próximas, né? E o ponto de ebulição aí também vai ser maior. Só que ela é permanente porque a força intermolecular, a força de eletronegatividade dos dois átomos presentes não muda, já que eles fazem parte aí da fila de eletronegatividade. Então, lembrando, só ocorre entre moléculas polares, em que os elétrons estão distribuídos de forma simétrica, ou seja, na molécula sempre vai ter um átomo presente que vai ter maior densidade eletrônica, certo? Nas moléculas formadas por dois átomos, por exemplo, o HCl, o elemento mais eletronegativo, ele vai atrair os elétrons da ligação e a força de um dipolo elétrico, como ocorre, por exemplo, aí com o HCl que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, essas moléculas vão se ligar uma com as outras, né? O polo negativo atrai o polo positivo, o positivo atrai o polo negativo, e é uma força de dipolo permanente porque ela possui aí a sua intensidade média e não vai alterar, né? É mais intensa do que o dipolo induzido, que eu vou explicar para vocês, só que ela é menos intensa do que a ligação de hidrogênio, tá? Então, vamos para a próxima. Aqui eu tenho a dipolo induzido, que também é conhecido como força de dispersão ou forças de repulsão de London, também chamado de forças de London, tá? Também pode ser chamado de forças de Van der Waals, forças fracas, tá? Então, eu apresentei a ligação de hidrogênio, que é a de intensidade maior, apresentei a dipolo permanente, também chamado de dipolo-dipolo, que é de intensidade média, e agora eu apresento a vocês a dipolo induzido, que são as forças fracas de Van der Waals, que é de menor intensidade. Se a anterior, que é dipolo permanente, acontece entre moléculas polares, a dipolo induzido vai acontecer entre moléculas apolares, que são aquelas moléculas, lembra que eu expliquei para vocês na ligação covalente, que quando a gente tem ligantes iguais, ligados ao átomo central, lembra? Eu tenho um átomo central, onde ele vai ter vários ligantes. Se esses ligantes forem iguais, então a molécula é classificada como apolar. Por quê? Porque as forças de atração são iguais, elas vão se anular, né? Por isso que é classificada aí como molécula apolar. Uma observação que todo o hidrocarboneto, que são aquelas moléculas compostas apenas de átomos de carbono e hidrogênio na sua composição, elas são moléculas apolares. Por quê? Porque se eu tenho só átomos de carbono e hidrogênio, as forças aqui, ó, do hidrogênio, elas vão se anular, porque todos os ligantes são iguais, tá? A dipolo induzido, que é a força de Van der Waals mais fraca, né, que a gente também pode chamar de forças de London, além de acontecer com essas moléculas apolares, os átomos, no caso, sempre vai estar acontecendo, a gente pode dar exemplo, que sempre acontece com os átomos dos gases nobres, onde eles se aproximam para acontecer a deformação da nuvem de elétrons. O que significa isso? Quando essas moléculas ou átomos, no caso dos gases nobres, se aproximam entre si, pode acontecer a deformação de nuvens dos elétrons, nuvens eletrônicas, porque ao aproximar um átomozinho de outro, vai acontecer uma atração ou também pode acontecer uma repulsão, por isso que é dispersão ou repulsão de London, tá? Entre os elétrons e os núcleos desses átomos. Quando eles se aproximam e acontece essa atração ou essa repulsão, essa deformação é apenas temporária, é muito rápido, é instantânea, né? Mas
mesmo sendo temporária, vai acontecer uma região do átomo, ou no caso uma região da molécula, que vai ficar com uma carga ou uma quantidade maior de elétrons, né? Por isso aí a formação de dipolos instantâneo, porque é muito rápida. Quando elas se aproximam uma das outras, quando essas moléculas se aproximam uma das outras, esse dipolo instantâneo, ele induz a molécula vizinha e também se polariza. E assim surgem aí as forças atrativas, que são as forças de dipolo induzido. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho moléculas, essas minhas moléculas são apolares, né, porque os seus ligantes são iguais. Quando acontece o dipolo, né, instantâneo, o que acontece? Então, vamos pensar em moléculas ou em átomo dos gases nobres. Quando eles chegam próximo um dos outros, o que vai acontecer? Uma deformação, porque ao chegarem próximo, isso é instantâneo, tá? Quando eles chegam próximo entre si, a nuvem de elétron vai acontecer o que? Uma atração ou até mesmo uma repulsão desses elétrons. Então, eles se desviam, né? E aí vai ter uma parte dessa molécula ou desse átomo que vai se induzir. Ele vai induzir a molécula vizinha. Então, vai ter uma parte que vai ficar com maior carga aí de elétrons. Então, vamos pensar nessa daqui, ó. Eu tenho essa molécula grandona, tá? É o butano, é o nosso gás de cozinha, o GLP. Então, a molécula do butano, ele é formada aí por 4 átomos de carbono e ele é ligado com os seus átomos de hidrogênio, certo? Então, eu tenho 2 moléculas de butano. Elas são polares porque eu só tenho ligantes iguais, né? Então, eles se anulam entre si. Então, antes, a nuvem eletrônica dela era uniforme, né? Então, eu tinha todos os elétrons em volta dela, normal, formando 2 nuvens bonitinhas, uniforme. Quando essas moléculas chegam próximas entre si, vão ficar negativa aqui, né? Então, quando elas chegam próximas entre si, o que vai acontecer? Vai acontecer uma repulsão dos elétrons. Então, por aqui chegar próximo e formar cargas negativas, esses elétrons vão se afastar para a molécula, né? Então, todos esses elétrons vêm para cá e aqui também vem para cá. Então, aqui vai formar um polo negativo, aqui forma o polo negativo, pela quantidade de elétrons. E aqui que ficou sem elétrons vai formar polos positivo. Mas isso é instantâneo, é muito rápido, porque elas encostam, formam esses 2 polos e aí elas se afastam. E aí encosta em outra forma, os 2 polos se afastam. Encosta em outra forma, 2 polos se afastam. Então aqui, ó, essas molequinhas eu posso representar assim. Antes elas tinham 2 nuvens uniforme, né? Onde os elétrons estavam em torno delas. Quando encostou, formou 2 polos aí negativos, tá? Normalmente, o dipolo induzido acontece entre gases, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui o gás de cozinha, tá? Outro exemplo que eu coloquei para vocês aqui, ó. Eu tenho a molécula do CH4, que é o gás metano, né? Ela forma uma estrutura tetraédrica, como a gente viu lá na ligação covalente, é classificada como uma molécula polar porque todos os seus ligantes são iguais, né? E se eu quiser fazer a ligação dessa molécula para essa molécula, elas têm uma dificuldade, né? É difícil a atração entre elas porque não existe polos. Já que elas são apolares, eu não vou ter polos aí para ter uma atração, um polo positivo e um polo negativo. Então, as forças, por ser moléculas apolares, as forças vão se anular. Então, se eu tenho todos os átomos ligantes iguais, as forças se anulam e os elétrons vão ficar distribuídos de maneira uniforme. É o que aconteceu aqui, ó. Aqui eu tinha os elétrons distribuídos de maneira uniforme. Aqui, eu também tenho eles distribuídos de maneira uniforme. Não havendo aí os dipolo elétrico na molécula, é difícil a gente ligar um do outro. É por isso que
Quando a gente trabalha com compostos gasosos, eles têm uma energia cinética, que é a energia do movimento. As molequinhas no estado gasoso se movimentam muito rápido. E por elas se movimentarem muito rápido, elas vão estar batendo uma na outra, se chocando uma com a outra e saindo rapidamente. Por isso que é instantâneo. Quando elas chocam uma com a outra, forma dois polos, né? Os elétrons se afastam, tem uma deformação dessa molécula, certo? Onde foi os elétrons, ó. Ficando um polo positivo, onde ficou sem elétron, e o polo negativo, onde ficou cheio de elétron, tá? Normalmente, o dipolo induzido acontece aí nos compostos gasosos, mas a gente tem um famoso. Aqui eu tenho a molequinha de epitano, né? Então, aqui eu trabalhei com o butano, que é formado por 4 carbonos, e o epitano é formado por 7 carbonos. Olha o tamanho dessa molécula, né? E ele é um dos principais componentes da gasolina. Então, por ele ter maior quantidade de carbonos, ele vai apresentar uma massa maior. Então, quando eu tenho compostos de hidrocarbonetos formados por cadeias extensas, a gente chama de cadeias carbônicas, quanto maior a quantidade de carbonos, maior é a sua massa. E quanto maior a sua massa, aí eles vão estar no estado líquido, tá? É difícil de eu quebrar essa molécula, é difícil de eu dividir elas em partes menores e formar estado gasoso aí, tá bom? Nesse próximo aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês entender, eu coloquei um resumo de tudo que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, a gente tem as forças intermoleculares que acontecem na atração entre as moléculas. Essas forças intermoleculares são chamadas de forças de Van der Waals, e a gente tem 3 tipos de força. A primeira, ligação de hidrogênio, é quando eu tenho moléculas formadas por átomo de hidrogênio ligado diretamente ao flúor, ou hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, ou hidrogênio ligado diretamente ao nitrogênio. Coloquei os 3 exemplos para vocês. Molécula da água, formado hidrogênio ligado ao oxigênio, amônia, nitrogênio ligado ao hidrogênio, e aqui eu tenho ácido acético, que é o nosso vinagre, hidrogênio ligado ao oxigênio, mas também pode apresentar outros átomos aí nessa molécula, tá? Essa daqui é a ligação de hidrogênio, que tem a maior intensidade, força de interação maior entre as moléculas, tá? Por quê? Porque tá ligado aos 3 elementos mais eletronegativos. O segundo, de intensidade média, a gente chama de dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Acontece entre moléculas polares, né? Onde a gente tem moléculas formadas por 2 átomos, onde um vai ser mais eletronegativo que o outro, ou moléculas formadas por mais átomos, né? Moléculas maiores, mas eu tenho aí diferenças de eletronegatividade. Professora, mas essas daqui de cima também não são polar? Sim, só que a diferença do dipolo permanente para a ligação de hidrogênio é que na ligação de hidrogênio, o hidrogênio vai estar ligado a um desses 3 elementos aqui. E aqui no dipolo permanente, que também é polar, eu vou ter átomos diferentes, mas elas são moléculas que têm eletronegatividade diferente. Então, por exemplo, eu tenho o hidrogênio ligado ao cloro e não o nitrogênio, o oxigênio, ao flúor. Tá? Eu tenho aqui o oxigênio ligado ao carbono, que tá ligado aos seus 3 hidrogênios, que é o átomo de molequinha de éter, tá? Ou seja, na ligação de hidrogênio, eu vou ter os 3 elementos mais eletronegativos ligados ao hidrogênio. Aqui eu vou ter hidrogênio e outros átomos eletronegativos ligados a outros, né? Formando aí moléculas polares, tá? E a última é o dipolo induzido, que a gente chama forças de London, que acontece entre as moléculas apolares, que são aquelas moléculas onde os seus ligantes são iguais, tá? O que eu quero que vocês identifiquem é isso daqui, ó. Então, aqui eu tenho um menor, né, força intermolecular, e aqui eu tenho uma intensidade maior de força intermolecular. Então, aqui, ó, subindo, eu aumento a intensidade da força intermolecular. Quanto mais intensa for a minha força entre as moléculas, maiores elas terão, né?
temperatura de fusão e de ebulição, ou ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, quanto maior a força intermolecular, maior é o seu ponto de fusão, maior é o seu ponto de ebulição. Então, vamos pensar nisso daqui como exemplo, ó. Aqui eu coloquei como temperatura de fusão, mas eu poderia ter colocado como temperatura de ebulição. Então, eu tenho, ó, temperatura de fusão da molequinha de gás hidrogênio, que é uma molécula formada por 2 átomos de hidrogênio, aqui os átomos de hidrogênio, de polo induzido, então menor intensidade, né? Então, se eu tenho essa molequinha aqui, o seu ponto de fusão é menor do que o ponto de fusão da molécula de HCl. Onde está o HCl aqui, ó? Moléculas de dipolo permanente, polares, né? Dipolo permanente, que vai ser menor que a temperatura de fusão da molécula de água, que vai fazer ligação de hidrogênio, que vai ser menor que a temperatura de ebulição do NaCl. Opa, que é isso, professora, que não apareceu ele aqui? Qual que é o tipo de ligação? Ele é de ligação de hidrogênio? Ele é de polo permanente ou ele é de polo induzido? Ele não é nenhum desses três, porque aqui eu tô falando de um composto iônico, tá? E nos compostos iônicos, eles sempre vão ter ponto de fusão, ponto de ebulição, ou também chamado temperatura de fusão, temperatura de ebulição, muito maior do que os compostos moleculares, que aí é onde acontece a força entre moléculas, porque ele é um composto iônico, tá? É o NaCl, é o nosso cloreto de sódio, tá? Então, aqui, ó, quanto maior a força intermolecular, maior vai ser o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. E os compostos iônicos, eles vão ter maior ponto de fusão e de ebulição do que todos esses daqui, do que todas que fazem parte aí das forças intermoleculares de Van der Waals. Tá bom? Eu espero, é um assunto meio complicadinho, né? Mas eu coloquei uns exercícios para vocês lá no conteúdo do Google Class. Espero que vocês resolvam. E se ficar com dúvida, coloquem para mim no chat do Google Class. Até a próxima!